Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre 3 palavras: qualidade de vida. 3 palavras que para mim eram apenas 3 palavras e agora eu conheço na prática. E esse vídeo ele não é um vídeo assim para ostentar nada, não é o propósito do vídeo. Eu vou apresentar um pouco para vocês a cidade que eu vivo, eu vou colocar algumas imagens conforme eu for falando aqui desse lado aqui, explicar por que eu escolhi vir viver aqui, o que me motivou. Vou falar um pouco de... Não vou aprofundar muito, porque a ideia no canal não é ficar falando coisas ruins, mas eu vou falar um pouquinho do porquê eu tive que sair do Rio de Janeiro. Eu quis sair, né? Para ter mais qualidade de vida, as 3 palavras do vídeo de hoje. E a ideia desse vídeo é te inspirar a caso você esteja vivendo numa situação semelhante, ou talvez não numa situação tão ruim quanto a que eu vivia, mas que te inspire a buscar, a pesquisar e a criar caminhos na sua vida para que cada vez mais ela possa ter mais qualidade de vida. E não vai ser aquele vídeo assim, a pessoa brasileira que saiu do Brasil e fica falando mal do Brasil. Não, eu sei que existem partes muito boas no Brasil, muita cidade legal no sul do Brasil, no Nordeste, até no Sudeste mesmo, Minas Gerais. Eu conheço Minas Gerais de Estreito até Itabirito, eu conheço mais de 60 cidades do estado de Minas Gerais. Quando eu trabalhei, quando foi construída uma nova linha de transmissão de energia elétrica no estado de Minas, eu acompanhei ali trabalhando na área de meio ambiente. Então eu conheci muitas cidades maravilhosas como Araxá, Tapira, Tapiraí, São Roque de Minas, porque tem São Roque em São Paulo também. Várias cidades legais assim que eu moraria fácil, e tem muita cidade com qualidade de vida em Minas Gerais, mas não era a minha realidade. Eu sou do Rio de Janeiro, então a minha realidade é outra. Bom, vou falar dos pontos negativos também dessa cidade, mas não é da cidade em si, é do país Argentina. Muitas pessoas me perguntam como é que está a situação aqui do país, então nesse vídeo eu vou abrir um pouco para vocês a minha experiência aqui, já há 1 ano e 5 meses aqui, já entendi como funciona o país, as pessoas, a cultura. Claro que todo dia a gente aprende um pouco mais, mas esse vídeo é para te inspirar, para colocar na sua cabeça que existe uma vida melhor. Uma vida diferente da que você vem vivendo. E ao longo de todos os outros 63 vídeos, se eu não me engano é o número de vídeos que eu tenho postado no canal, eu te dei ferramentas de como construir essa vida nova para você. E hoje eu vou falar um pouco de como nasceu, como eu comecei a intencionar essa nova vida para mim, como que eu cheguei até essa cidade. Então vai ser um bate-papo de vocês entenderem o que vocês podem construir dentro de todas as ferramentas que eu já dei para vocês em outros vídeos do canal. Com isso em mente, vou começar falando aqui da cidade que eu moro, colocar o mapa dela aqui do lado. Vocês estão vendo que ela é uma cidade que ela foi planejada, e ela foi planejada pela maçonaria. Daqui a pouco eu vou colocar outras imagens para que isso fique mais claro. Aqui é um quadrado perfeito, como vocês estão vendo aí, com algumas diagonais. Pensa nas diagonais dessa cidade como o cateto da hipotenusa, para você cortar com mais velocidade em menos tempo e se mover dentro da cidade. Essa cidade ela foi planejada para ser uma cidade perfeita, ela é 100% plana. Todas as ruas dessa cidade têm vegetações específicas para que na primavera, quando você olha dos altos dos prédios, cada avenida vai ter uma cor de acordo com a vegetação daquela avenida, daquela rua. Então, como aqui as 4 estações do ano são bem definidas, agora a gente está no outono, então vocês estão me vendo... Não, estamos na primavera. Então vocês estão me vendo de camiseta, mas para quem pegou o canal aí no início, vocês me viam cheio de blusa de frio, pegando menos 7 graus na rua, gravando aqui para vocês. Então aqui o calor é insuportável, chega a bater 45 graus, o inverno menos 7. Então aqui, como as estações são muito bem definidas, você na primavera, quando você sobe no topo dos prédios, por exemplo, aqui as ruas elas são numeradas, é impossível você se perder aqui. Rua 1, depois a 2, a 3, a 4, é tudo sequência numérica crescente. Então é impossível você se perder. Para você navegar dentro desse quadrado aí, por exemplo, você quer ir na rua 60, entre a 12 e a 13, aqui você sempre passa 3 pontos, você triangula aonde está o lugar que você quer ir. É assim que funciona. Triangulação essa que está baseada na geometria sagrada, que é uma das coisas que a maçonaria se baseia. Eu vou
trocar as imagens aí ao longo do vídeo, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Então, quando eu olho a Rua 12 de cima na primavera, ela tá toda lilás. É uma vegetação, que eu não lembro agora o nome daquela planta, mas ela é toda lilazinha. Quando você olha para uma outra rua, ela tá toda amarela, é só a acácia amarela. Então, quando você olha para uma outra rua, ela tá avermelhada. Todas as coisas nessa cidade têm leis. Por exemplo, se eu moro numa rua que a vegetação é acácia amarela, eu sou proibido por lei de plantar uma vegetação que vai nascer vermelha lá. Porque é tudo pensado para poder você ter a melhor experiência possível vivendo dentro dessa cidade. Quando essa cidade foi planejada, vou colocar aí no mapa, vocês vão ver que as praças montam as sefirotes da árvore da vida. Então a cada 6 ou 7 quadras, eu não me recordo agora, você tem uma praça andando lateral e verticalmente. Então, tudo aqui foi extremamente pensado para que você tivesse a maior qualidade de vida possível. Então, qual que era o experimento da maçonaria quando eles pensaram nessa cidade? Eles queriam construir uma cidade perfeitamente ordenada para fazer um experimento de como seria a vida do ser humano numa cidade que foi pensada para ser perfeita. E aí, não sei o resultado porque eu não sou da ordem. Resumão da cidade. Vocês vão ver também que, além de montar as sefirotes, eu vou colocar aí mais 2 imagens que montam o compasso da maçonaria e o pêndulo, porque toda a cidade foi pensada em cima de geometria sagrada. Quando a gente chega na diagonal 74 aqui, se você for lá de manhã, você vai ver o pôr do sol perfeitamente alinhado com ela, e no fim da tarde você vai ver o pôr do sol perfeitamente alinhado. Toda a angulação dessa cidade foi pensada com as referências também de se mover em relação aos pontos cardeais, a várias dessas coisas, dos quais são coisas que se ancoram junto com a geometria sagrada da cidade. Então, assim, minha qualidade de vida aqui, ela é extremamente absurda, tá? Eu sou muito feliz vivendo aqui, mas nem tudo são flores. Então agora eu vou entrar em outros pontos que não são tão legais da cidade. Mas para eu não fazer um bloco de quase 10 minutos só falando da cidade em si, falar um pouco do como eu descobri a existência dessa cidade e de por que eu escolhi vir viver aqui. Eu era do Rio de Janeiro, cresci num lugar de periferia, de ter venda de coisas que não se deve pronunciar aqui no canal na minha porta, de perder os meus amigos que não chegaram a fazer 18, 20 anos, a maioria das crianças que eu brinquei, já falei disso em outros vídeos do canal, não vou ficar repetindo muito esse tipo de mensagem, ficar reforçando isso, mas vocês estão vendo o que está acontecendo atualmente no Rio de Janeiro. Eu vivia nessa realidade, tá? Encurtando história. Um dia, em 2019, eu estava trabalhando, sendo bem explorado, fazendo inúmeras horas extras sem receber, eu já falei disso aqui no canal, e eu trabalhava 14, folga 2, no meu contrato era de segunda a sexta de 8 a 5 e sábado de 8 a meio-dia, mas nunca foi assim, sempre foi de 8 até a hora que tivesse caminhão lá dentro carregando. Trabalhava na área de logística, então trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite, às 9 da noite, às 8, eram sempre, eu nunca saí nenhuma vez nos 3 anos e meio que eu trabalhei nessa empresa, eu nunca saí no meu horário, nunca saí. Enfim, não vou ficar voltando em coisas que eu já falei no canal. E num desses dias lá sendo explorado, já era de noite, se eu não me engano, e já tinha passado do meu horário, eu estava passeando no YouTube, apareceu o documentário dessa cidade. Cidade perfeita, planejada pela maçonaria para você ter a maior qualidade de vida possível. Até então, qualidade de vida para mim, que cresci na realidade que eu cresci, com a escassez que eu fui criado, vendo a violência de perto, qualidade de vida para mim eram 3 palavras. Pode ser que para você hoje qualidade de vida também sejam 3 palavras, mas isso existe. Eu estou aqui para te dizer que isso existe de fato. Quando eu vi aquilo, um documentário de 1 hora e pouca, ele está em espanhol, eu não lembro o que eu estava pesquisando, mas como eu sempre pesquisei sobre geometria sagrada, eu sempre estudei isso na minha adolescência, já li bastante sobre o tema, talvez por isso o algoritmo acabou me mostrando uma cidade construída em geometria sagrada. Acredito que seja esse link do YouTube, de acordo com as coisas que eu pesquiso, e acabou me entregando esse documentário. Quando eu assisti essa cidade, que eu vi que tudo aqui tinha sido criado através de intencionalidade, que é uma coisa que eu tanto falo aqui no canal, tinha uma clareza por detrás de todas as coisas, que é uma outra coisa que eu falo aqui no canal,
aquilo me impactou de tal maneira que eu falei, eu não quero ir conhecer essa cidade, eu quero viver nessa cidade. Lembrando que na época eu ganhava R$ 1.800, passando um baita perrengue com a minha esposa. Nessa época tiveram muitas últimas semanas do mês que eu levava marmita para o trabalho, só com arroz e cenoura ralada, que era tudo que eu tinha. Já contei essa história em outros vídeos do canal, não vou ficar repetindo. Mas naquele dia, cara, eu entendi que existia uma vida para mim nessa cidade perfeita. Existia uma versão minha que poderia viver aqui. E dentro de tudo que eu vim estudando sobre desenvolvimento pessoal, esse foi o vídeo aleatório que eu vi no YouTube que mudou a minha vida. E talvez esse que você está vendo agora meu possa ser o que vai mudar a sua. Naquele dia eu falei, agora eu vou intencionar, eu vou criar um projeto para me tirar dessa realidade e me levar para uma vida que eu vivo lá. Lembrando, eu não tinha recurso financeiro, mas eu tinha muito background de estudo sobre transformação e evolução, desenvolvimento pessoal verdadeiro, não o desenvolvimento pessoal comum que você vê aqui nas redes sociais, o desenvolvimento pessoal dentro das escolas filosóficas, tá? Não vou falar muito dessas coisas aqui no canal, isso vai ter lá na escola. Enfim, naquele dia nasceu a vontade de viver nessa cidade. Eu entendi que poderia existir uma vida, que qualidade de vida não eram 3 palavras, era uma realidade vivida na prática. Resumão da história, de 2019 até 21 de julho de 2024 foi o tempo que eu construí a vida que era capaz de me trazer para cá e me fazer viver aqui. Para ser mais sincero, o pico que me fez chegar até aqui foram os últimos 11 meses que precediam a isso. Mas enfim, o tópico aqui é falar sobre qualidade de vida. Se você hoje está vivendo num local que você não tem segurança, e eu sei que muitas cidades do Brasil têm, tá? Esse vídeo não é a ideia de falar só existe qualidade de vida se você sair do Brasil. Não, existe um Brasil 2.0, Gramado, Curitiba, Florianópolis, existe um Brasil 2.0. Pro lado do Nordeste também tem algumas cidades do Norte, já conversei com algumas pessoas, mas eu não estou me lembrando o nome das cidades que elas me falaram agora. Existe sim uma vida com mais qualidade de vida dentro do Brasil, mas do Brasil que eu conheço com profundidade, que é o Rio de Janeiro, não existe qualidade de vida lá. Não no Rio de Janeiro que um pobre de periferia mora. Eu não estou falando de quem é rico e mora nas melhores zonas do Rio de Janeiro. Eu estou falando do cidadão normal do Tupiniquim, que é o que eu era. Se você vive uma vida hoje que não existe qualidade de vida real nela, e aí cabe a sua reflexão profunda, vale a pena você sair desse vídeo acreditando que qualidade de vida não são 3 palavras e é uma coisa que pode ser real para você. Você pode construir isso na sua vida. Vai depender de uma série de eventos que você vai precisar criar na sua vida através de intencionalidade e clareza, que são coisas que eu tanto falo aqui no canal. Talvez desenvolver novas habilidades, como foi o meu caso, que sejam mais rentáveis para o mercado de trabalho atual, ou escalar a sua habilidade agora que você faz ela no mundo analógico, digamos assim, escalar isso para o digital. Existem diversas formas de você fazer isso. Você pode só aprender a rodar um tráfego pago e começar a vender produto no mercado de afiliados, por exemplo. Você pode criar um canal no YouTube, igual eu tenho aqui, e vender alguma coisa nele, ainda que eu nunca tenha vendido nada nesse canal. Eu sei que eu poderia ter vendido caso eu quisesse. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Agora tem TikTok Shop aí no Brasil, você pode estar vendendo coisas por lá também. Inúmeras coisas que o marketing digital te oferece. Trabalhar como copywriter para alguém, trabalhar como coprodutor para alguém que já tem os seus infoprodutos rodando. Enfim, tem uma série de habilidades que você pode aprender para trabalhar no digital. Por que eu estou tanto batendo na tecla do digital? Por exemplo, a minha principal fonte de renda hoje é engenharia de software. Eu trabalho remoto, mas eu também ganho dinheiro dentro do digital. Eu não tenho uma única fonte de renda. Perceba que todas as minhas construções de geração de riqueza estão atrelados aos princípios que eu escolhi para minha vida, que era liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu queria viver onde eu quisesse viver, e talvez o meu tempo nessa cidade pode estar caminhando para o fim. Já tem outras cidades, outros países me chamando a atenção. Não estou dizendo que esse é o último vídeo que vocês vão me ver gravando aqui em La Plata, mas eu já tenho pesquisado outras coisas. Existe mais qualidade de vida em outros lugares. O que eu quero te dizer é que uma vez que você sai da casca, uma vez que você se projeta para fora da sua bolha atual, que você tem uma expansão de visão de mundo,
você começa a cada vez mais enxergar mais oportunidades financeiras, maiores opções de qualidade de vida, você começa a se expandir de tal maneira que você começa a se tornar irreconhecível. São pautas, eu defendi muito essa transformação. Tem 3 vídeos aqui do canal que, se você assistir eles na sequência, é como se eu tivesse dado um curso que muitas pessoas pagaram para poder ter acesso a essa informação e não tiveram dentro do nível de clareza que está aí no canal, que é o Você Tá Pronto Para Isso, parte 1 e parte 2. E o outro é um terceiro vídeo, que foi o que eu soltei, foi o vídeo antes desse, que eu não tenho a mínima ideia do nome dele. Vou colocar ele aqui, porque eu realmente me esqueci. Então, quando você começa a evoluir, a expandir os seus horizontes intelectuais, suas skills técnicas, as suas hard skills, soft skills, que eu tanto falo aqui no canal, quando você começa a construir um novo futuro para você com intencionalidade e clareza, quando você tem um norte claro de para onde você está embicando a sua vida, e aí é uma questão de construir um plano estruturado e seguir passo a passo para chegar lá, que são os pilares dentro da escola da Loggerhouse, que na data da publicação desse vídeo, ela ainda não existe, mas está sendo produzida a todo vapor. Quando você consegue começar a puxar para sua vida uma nova realidade, que exista qualidade de vida dentro dos valores que você escolheu para você. Talvez para você liberdade geográfica não seja um dos pilares que te move. Eu estou falando de mim, tá? Quem quiser pega carona. A partir do momento que você constrói uma clareza, eu quero isso, isso e isso. Esses são os pilares da minha vida. Agora, como que eu faço para viver essa vida? Cria um plano, traça toda uma estrutura para viver de acordo com que esse plano esteja sempre em execução. Cada dia um novo passo, seja uma microação, seja uma macroação, cada dia vivendo com intencionalidade. Dia a dia você está percorrendo um roadmap que te tira da sua vida atual e te leva ao que eu falo aqui no canal como a sua próxima vida. Quando você está vivendo, governado pelas decisões dentro da intencionalidade, da clareza, dentro do plano que te leva à sua próxima vida, é uma questão de tempo para chegar lá. Só que existe uma cilada que derruba muitos de nós, e eu caí nisso várias vezes, que é nos primeiros desafios, nas primeiras dificuldades, porque não é fácil, você se rende e você estava caminhando, você estava saindo dessa vida e vindo para essa. Você estava a todo vapor, mas nas dificuldades você se joga para cá de novo. Você está a vida inteira... Perdão, não vou editar. Você está a vida inteira tentando sair dessa vida e vir para essa. Só que no processo você tem dificuldades, você se joga para cá de novo. Você tenta vir, se joga para cá de novo. Você passa a vida inteira, talvez, tentando chegar aqui. Às vezes você chegou pertinho, você estava quase virando a chave. Você volta. Você está sempre caindo na mesma vida. Precisava ter bebido água. Qual que é a maneira de você parar de ser puxado para trás? Mudando quem você é verdadeiramente. Foi o que eu defendi nessa trindade de vídeos que eu mencionei. Vou deixar os 3 aqui na descrição desse vídeo, na ordem que você precisa ver para chegar ao entendimento completo do que eu estou dizendo aqui, caso você não tenha assistido no canal. E caso você tenha assistido, mas não tenha entendido, assiste esses vídeos com caderno na mão, anota, o ouro tá ali, o ouro tá ali. E eu já falei que nesse canal eu não vou ser um papagaio que vou ficar falando mais do mesmo o tempo todo. Até porque tem muita coisa aqui dentro que eu quero compartilhar com vocês. Tem várias ferramentas que eu quero dividir com vocês para que a vida de vocês seja transformada. Tá, Dai, mas o que você ganha com isso? Eu ganho a alegria de saber que muitos Daians como eu, que estavam na gaiola, correndo na corrida dos ratos ali, estão se libertando, estão podendo viver com mais qualidade de vida, dando mais qualidade de vida para as pessoas que amam, para suas famílias, para as pessoas mais próximas. Como, por exemplo, a minha esposa e meu cachorrinho, que está aqui do lado. Nosso cachorrinho, que está aqui com ela. Nossos futuros filhos. A oportunidade de poder pegar alguém da minha família e trazer para cá ou para qualquer outro lugar que eu possa estar. Eu ganho a alegria de saber que alguém conseguiu encontrar aqui uma mensagem de esperança e que isso causou uma verdadeira revolução e transformação na vida dela. É isso que eu ganho.
Na vida, quando você tem uma mente muito pequena, você meio que vive fazendo as coisas pensando no que você vai ter em troca. E talvez por isso a sua vida não anda. Talvez por isso os seus relacionamentos são ruins. Talvez por isso os empregos que você consegue são em empresas ruins que te exploram. Porque quando você tem esse tipo de mentalidade, que tudo é sobre ganhar vantagem ou receber vantagem, se você tem esse tipo de mentalidade, a sua vida nunca vai ser próspera de verdade. Você pode até conseguir ganhar dinheiro, cara, mas prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu poderia dar o exemplo do mendigo que eu já falei aqui no canal. Aquele mendigo é próspero, porque ele vive de acordo com a verdade dele, dentro do que ele acredita, e ele vive a vida dele de acordo com o que ele quer viver agora. Inclusive eu encontrei ele de novo e ele tem formação acadêmica. Só que ele escolheu. Ele queria uma vida que ele não tivesse que ter responsabilidade. Ele tem a família dele lá em Córdoba, ele falou para mim que é de Córdoba, e ele vive de acordo com o padrão de liberdade dele. E ele se sente feliz. Ele falou, cara, o dia que não fizer mais sentido eu volto. Eu tenho casa e diploma e família. Sabe? Para mim ele é próspero, porque prosperidade para mim é você viver de acordo com as suas regras e não com as regras do ambiente, não com as regras que a sua família impõe sobre você. Quantas pessoas fazem uma faculdade de uma profissão específica porque os pais daquela pessoa quiseram que ela fizesse aquilo? E aí, por mais que talvez sejam boas profissões, que essas pessoas possam ter dinheiro na conta, elas não são felizes, cara, elas não fazem o que amam. Nem tudo na vida é sobre dinheiro, mas o dinheiro vem, cara. O que eu quero dizer aqui é que o dinheiro vem quando você vive com razões que não são só sobre você, quando você está pensando no coletivo, quando você tem uma atitude altruísta, quando você se entrega pensando em algo além de si mesmo. A prosperidade financeira vem também, cara. Vem diversas maneiras de prosperidade na sua vida. Vem uma vida mais saudável, uma vida com realmente qualidade de vida. Uma série de transformações começam a acontecer para você. A partir do momento que a sua mentalidade passa a ser: se eu cheguei até aqui e é um pouco mais longe do que eu estava, o que eu posso fazer para tirar outras pessoas que estão para trás de mim e trazer até onde eu tô? E nesse movimento que você vai fazendo na sua vida de puxar pessoas para o ponto que você tá, tem pessoas que estão mais longe de você e que vão te puxando. De alguma maneira existe uma energia que acaba conectando essas pessoas que estão evoluindo e querendo que outras pessoas evoluam no processo. Quando eu virei programador, que eu tive meu primeiro salto financeiro na vida, eu tentei fazer todos os meus amigos virarem programadores, eu não consegui converter nenhum deles. Tentei fazer os meus familiares que não eram, eu tentei salvar o maior número de pessoas e não consegui. Já falei disso, criei um canal aqui no YouTube, criei uma comunidade, comecei a dar aula gratuita no Discord, ajudei um monte de gente a mudar de vida através da tecnologia. Várias dessas pessoas hoje estão com uma vida muito boa, pessoas que também estavam lá vivendo aquela vida de merda, sabe? E transformaram a vida delas através da tecnologia. Outras pessoas que eu ajudei ensinando algumas das profissões que existem dentro do marketing digital, mudaram a realidade delas, vivem uma vida diferente. Nem tudo é sobre você ganhar para você, cara. Pensa em ganhar no coletivo também. O dia que você tiver uma visão de unidade, que tá todo mundo aqui vivendo a mesma experiência, que é viver os anos que nos serão permitidos viver aqui nessa terra, e você fizer o melhor que você pode por você mesmo, sabe? Não vou nem entrar no que eu ia falar aqui agora, mas o que você come, o que você bebe, o que você cheira, você entendeu do que eu tô falando. Você não foi feito para ser um carburador, para ficar soltando fumaça. O dia que você começa, vocês entenderam, não tem criança no canal, só não vou falar para não penalizar o vídeo. O dia que você começa a cuidar melhor de você mesmo, e eu posso falar porque eu já fui essa pessoa na minha adolescência, então eu posso falar, tá? Eu posso falar, tenho prioridade para falar. O dia que você começa a cuidar melhor de você, do que entra e principalmente do que sai de você, você começa a se alimentar melhor, a ter hábitos mais saudáveis. O dia que você para de ser aquela pessoa que vibra baixo, começa a vibrar alto, a vibrar na coletividade, sua vida vai mudar. As pessoas que têm que chegar, que têm o poder de transformar a sua vida, vão chegar. No início, eu ficava meio chateado do canal não estar crescendo assim num ritmo exponencial como eu gostaria, mas eu entendi que a minha mensagem é para poucos.
Eu não tô nem aí pro número de seguidor do canal, eu não tô nem aí pro número de views que os vídeos pegam. Vai ser ajudado quem tiver que ser ajudado, e se eu vou ser um instrumento de ajudar essas pessoas, vai ser quem vier. As escolas de filosofia que eu estudei têm uma máxima: quando o aluno está pronto, o mestre ele é apresentado, e quando o aluno está pronto, o mestre ele é tirado. Quem tiver que aprender alguma coisa comigo num conteúdo aqui do canal vai aprender, e quem não tiver, nunca vai chegar até o canal, e tá tudo bem. Por isso que eu não rodo tráfego pago pro canal. Eu poderia fazer isso e crescer o meu canal, mas tá tudo bem. Quem tiver que chegar até esse vídeo vai chegar. Eu quero que você saia desse vídeo, pra gente encerrar aqui, entendendo que qualidade de vida não são 3 palavras, é uma experiência de vida melhor. Saia com isso na sua mente e construa essa vida para você. Eu vou deixar um vídeo aqui te explicando de uma maneira mais fácil de entender como fazer isso. Eu até desenho no quadro nele. Se você já viu e a sua vida não começou a mudar, veja de novo. Talvez você não entendeu o que eu falei nesse vídeo. Nos vemos lá.